psicologia do dinheiro e o gatilho dá para entender por que o salário desaparece, precisamos mergulhar na economia comportamental. O cérebro humano não foi evolutivamente projetado para lidar com moedas fiduciárias e cartões de crédito, mas sim para a gratificação imediata. Quando recebemos o salário, o sistema dopaminérgico é ativado, criando uma falsa sensação de abundância que nos leva ao desconto hiperbólico, onde valorizamos mais o prazer imediato do que a segurança futura. A mentalidade de escassez, estudada por Sandil Mullainathan, explica que quando sentimos que o dinheiro é pouco, nossa largura de banda cognitiva diminui, levando-nos a tomar decisões financeiras piores. É fundamental identificar os gatilhos emocionais, como o estresse do trabalho ou a pressão social, que nos fazem usar o consumo como mecanismo de compensação. Romper esse ciclo exige a reconfiguração do mindset financeiro. Deixar de ver o dinheiro como um fim para realizar desejos e passar a vê-lo como uma ferramenta de liberdade e segurança. Isso envolve a prática da consciência plena financeira, Mindful Finance, onde cada transação é precedida por uma pergunta crítica. Eu preciso disso? Eu posso pagar por isso agora? E qual o impacto disso no meu eu de daqui a 30 dias? Sem essa fundação psicológica, qualquer técnica de planilha será apenas um paliativo temporário diante da nossa inclinação biológica ao gasto irracional. O raio-x financeiro. Auditoria e categorização de fluxo. O segundo passo é a execução de uma auditoria financeira profunda e impiedosa. Não basta anotar os gastos. É necessário categorizá-los com precisão técnica. Divida suas saídas em 4 quadrantes: fixos essenciais, aluguel, condomínio, educação; variáveis essenciais, mercado, energia, água; despesas de estilo de vida, assinaturas, lazer, restaurantes; e vazamentos invisíveis, tarifas bancárias, juros de rotativo, compras de impulso de baixo valor. Utilize a regra de Pareto. Geralmente, 20% das suas categorias de gastos são responsáveis por 80% do seu consumo de renda. O mapeamento deve retroagir pelo menos 90 dias para identificar padrões sazonais. Ferramentas como aplicativos de gestão ou planilhas de fluxo de caixa são cruciais, mas a técnica do rastreamento em tempo real é a mais eficaz. Registre o gasto no exato momento da transação. Isso cria um atrito cognitivo que interrompe o fluxo de gasto automático. Ao final do mês, a análise do gap de sobrevivência, a diferença entre o que entra e o que sai, revelará se você tem um problema de receita, um problema de despesa ou, o mais comum, um problema de má alocação de prioridades. O objetivo aqui é transformar dados brutos em inteligência financeira aplicável. A estrutura 50-30-20 e o conceito de pague-se primeiro. A metodologia 50-30-20, popularizada por Elizabeth Warren, serve como um guia macroestrutural para a saúde do orçamento. Ela dita que 50% da sua renda líquida deve ser destinada às necessidades básicas, 30% aos desejos pessoais e 20% para a quitação de dívidas ou investimentos, reserva de emergência. No entanto, para quem vê o salário acabar antes do mês, a inversão dessa lógica é vital através do princípio pague-se primeiro. No exato momento em que o salário cai na conta, a fatia destinada à reserva ou aos investimentos deve ser transferida para uma conta separada, preferencialmente em uma instituição diferente da que você usa no dia a dia para evitar a tentação do uso fácil. Tratar a sua poupança como um boleto obrigatório muda a hierarquia do gasto. Você passa a viver com o que sobra após investir, em vez de tentar investir o que sobra após gastar. Se 20% for irrealista no início, comece com 5% ou 10%, mas mantenha a consistência. A automação é sua maior aliada. Configure transferências automáticas. Essa estratégia combate a lei de Parkinson, que afirma que as despesas sempre crescem até atingir o limite da renda disponível. Ao reduzir artificialmente sua renda disponível logo no dia 1º, você força sua criatividade a ajustar o estilo de vida ao montante restante. Guerra aos custos invisíveis e o efeito latte. Pequenos vazamentos afundam grandes navios. O efeito latte, termo cunhado por David Bach, ilustra como pequenos gastos diários e recorrentes podem destruir a capacidade de poupança a longo prazo. Um café de R$10, um lanche rápido ou uma corrida de aplicativo que poderia ser evitada quando somados e projetados em um horizonte de 1 ano representam uma parcela significativa do salário. Mas não se trata apenas de café. Trata-se da fadiga de assinaturas. Vivemos na era da economia de recorrência, onde dezenas de pequenos débitos de streaming, softwares, clubes de assinatura e planos de dados premium se acumulam de forma silenciosa. É necessário fazer um detox de assinaturas mensal. Cancele tudo o que não foi utilizado nos últimos 30 dias.
Outro ponto crítico são as tarifas bancárias e anuidades de cartão de crédito. No cenário atual de bancos digitais, pagar por manutenção de conta ou anuidade é um desperdício técnico injustificável. Analise também o custo de conveniência. Pagar mais caro por algo apenas para economizar alguns minutos de esforço. Ao atacar esses custos invisíveis, você gera um excedente de caixa imediato sem necessariamente reduzir seu padrão de vida essencial. Gestão estratégica de dívidas e o perigo do crédito. O crédito é uma ferramenta de alavancagem que, para o consumidor desavisado, torna-se uma armadilha de servidão financeira. O cartão de crédito e o cheque especial possuem as taxas de juros mais altas do mercado devido à sua natureza de crédito não garantido. Se o seu salário acaba cedo porque você está pagando o mínimo da fatura ou cobrindo o cheque especial, você está em uma espiral de juros compostos negativa. A estratégia de saída exige o método da bola de neve. Pagar a menor dívida primeiro para ganhar impulso psicológico. Ou o método avalanche. Focar na dívida com a maior taxa de juros para economizar dinheiro matematicamente. Renegociar é um dever. Procure a instituição financeira e proponha a troca de uma dívida cara, rotativo, por uma mais barata, crédito consignado ou empréstimo pessoal estruturado. Nunca utilize o limite do cartão como extensão do salário. O limite é uma dívida potencial, não um patrimônio. Estabeleça uma trava de segurança. Se o total das parcelas de compras a prazo ultrapassar 20% da sua renda mensal, você deve cessar imediatamente qualquer nova compra a crédito até que o equilíbrio seja restaurado. A disciplina no uso do crédito é o que separa aqueles que constroem patrimônio daqueles que financiam o patrimônio dos bancos. Engenharia de consumo consciente e táticas de negociação. O ato de comprar deve ser transformado de uma reação emocional em um processo de engenharia logística. Antes de qualquer compra de valor significativo, aplique a regra das 24 horas ou, para itens mais caros, a regra dos 30 dias. Esse tempo de espera permite que o pico de dopamina baixe, possibilitando uma avaliação racional da necessidade. No supermercado, a técnica é a lista rigorosa e a comparação do preço por unidade de medida, quilo, litro, ignorando embalagens chamativas. Compras a granel para itens de longa durabilidade e o aproveitamento de sazonalidade podem reduzir a conta de consumo em até 30%. Além disso, desenvolva a habilidade da negociação. Vivemos em uma cultura que tem vergonha de pedir desconto, mas no mundo financeiro, cada real economizado é um real que não precisou ser trabalhado novamente. Peça descontos para pagamentos à vista, Pix ou boleto e questione taxas de serviço. Outra tática poderosa é o consumo compartilhado ou a economia circular. Antes de comprar algo novo, verifique se pode ser alugado, emprestado ou comprado de segunda mão. O objetivo é maximizar a utilidade de cada centavo gasto, garantindo que o valor extraído do produto seja superior ao custo de oportunidade do dinheiro investido nele. Maximização da renda. Além do corte de gastos. Existe um limite físico e emocional para o corte de despesas, mas não existe um limite absoluto para o aumento da renda. Se após otimizar todos os pontos anteriores, o salário ainda não chega ao final do mês, o problema é de escala de receita. Isso exige uma abordagem de renda extra-estratégica e valorização do capital humano. Identifique habilidades subutilizadas que podem ser monetizadas no mercado de gig economy ou consultoria freelance. No entanto, a estratégia mais sustentável é o upskilling. Investir em educação e certificações que aumentem seu valor de mercado na sua profissão atual, permitindo pleitear promoções ou melhores oportunidades. O networking também é um ativo financeiro. Muitas vezes, o acesso a uma renda maior depende de quem você conhece e de como você se posiciona profissionalmente. Considere também a criação de fontes de renda passiva a longo prazo, mas no curto prazo, o foco deve ser na geração de caixa imediato. Venda itens parados em casa, o chamado capital imobilizado. Cada objeto que você não usa há mais de um ano é dinheiro perdendo valor e ocupando espaço. Transformar esses ativos parados em liquidez pode ser o fôlego necessário para quitar uma dívida de juros altos e estabilizar o fluxo mensal. Eficiência doméstica e sustentabilidade financeira. A manutenção do lar é uma das áreas onde o desperdício é mais silencioso e constante. A eficiência energética não é apenas uma pauta ambiental, é uma estratégia de solvência. Pequenas mudanças, como a troca de lâmpadas para LED, a verificação de vedação de geladeiras e o uso consciente de aparelhos de alto consumo, ar-condicionado e chuveiro elétrico, podem reduzir drasticamente as contas fixas. No âmbito da alimentação, o meal prep, preparo antecipado de refeições,
É a ferramenta definitiva contra o gasto excessivo com delivery e restaurantes durante a semana. Cozinhar em casa e levar marmita permite um controle nutricional e financeiro rigoroso, evitando o gasto de conveniência que ocorre quando estamos cansados e famintos. Além disso, a manutenção preventiva de bens, carro, eletrônicos e móveis evita gastos catastróficos com reparos de emergência. Um filtro de óleo trocado no prazo é infinitamente mais barato que um motor fundido. Trate sua casa como uma empresa. Monitore os indicadores de consumo, busque fornecedores mais baratos para serviços de internet e telefonia periodicamente, e elimine o desperdício de insumos. A economia doméstica baseada em eficiência libera uma fatia do orçamento que pode ser a diferença entre o vermelho e o azul no final do ciclo mensal. Monitoramento, ajuste fino e disciplina de fechamento. Um plano financeiro não é um documento estático, mas um organismo vivo que exige monitoramento semanal. Reserve 15 minutos por semana para o check-up financeiro. Verifique se os gastos da semana estão alinhados com a previsão mensal. Se você gastou demais na primeira semana, precisa compensar com um jejum de gastos na segunda. O fechamento do mês é o momento mais crítico. É quando você confronta a realidade dos números com as expectativas criadas no início do mês. Analise os desvios. Por que a categoria X estourou? Foi um evento fortuito ou falta de controle? Use esses dados para ajustar o orçamento do mês seguinte. A disciplina aqui é a constância, não a perfeição. Haverá meses atípicos com despesas médicas ou reparos urgentes. É para isso que serve a reserva de emergência, e não para cobrir excessos de consumo. O uso de feedbacks visuais, como gráficos de barras ou termômetros de economia, ajuda a manter a motivação alta. A gamificação do processo de poupança, estabelecendo metas e pequenas recompensas não financeiras ao atingi-las, transforma a privação em um desafio de conquista. Lembre-se, o que não é medido não pode ser gerenciado. Visão de longo prazo. Da sobrevivência à liberdade. O objetivo final de não deixar o salário acabar antes do mês não é apenas zerar o jogo, mas sim mudar de nível. Quando você domina seu fluxo de caixa, você ganha o ativo mais precioso do mundo, o tempo. A estabilidade financeira reduz o cortisol, hormônio do estresse, melhora os relacionamentos e aumenta a produtividade. O excedente que você começa a gerar deve ser direcionado para o poder dos juros compostos. Entender que cada R$ 100 economizados hoje podem se transformar em R$ 1.000 no futuro através de investimentos inteligentes é o que muda a perspectiva de consumo. A jornada sai da sobrevivência, pagar contas, passa pela segurança, reserva de emergência formada, atinge o conforto, capacidade de consumir sem culpa e culmina na liberdade financeira, onde sua renda passiva cobre seus custos de vida. Este roteiro não é sobre restrição, mas sobre escolha deliberada. Ao controlar o seu salário, você deixa de ser um passageiro da sua vida financeira para se tornar o piloto. A consistência é o segredo. O progresso financeiro é uma maratona, não um sprint. Mantenha o foco no seu porquê, seja a educação dos filhos, uma aposentadoria tranquila ou a realização de um sonho. E use essa visão como combustível para manter a disciplina nos dias de tentação.